Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, falaremos da intertextualidade. O que é esse fenômeno tão presente tanto nos textos verbais quanto nos textos não verbais? É o que nós veremos agora. Primeiro, para que a gente possa entender o conceito intertextualidade, a gente precisa entender a formação do termo. Intertextualidade provém de inter, que é o prefixo que significa entre, mais textualidade, que deriva de texto. Então, intertextualidade significa a relação entre textos. É o mesmo raciocínio das palavras internacional, que tem a ideia que se refere à relação entre nações, ou de intercontinental, que também se refere à relação entre continentes. Portanto, intertextualidade, com o uso do prefixo inter, de entre, significa a relação entre textos. É quando um texto, para ser formado, ele se baseia ou toma um texto, um outro texto, ou vários outros textos. E aqui a gente tem um pequeno exemplo. A partir desta famosa imagem do filme Titanic, os Simpsons constrói esse texto aqui, se baseando no filme Titanic. Então, ele está se relacionando com um outro texto. Ou esse texto referido, esse texto tomado, a gente costuma chamá-lo de intertexto. Então, a intertextualidade é o fenômeno da criação de um texto a partir de outro ou de outros. Um exemplo clássico, quando se fala de intertextualidade, são as várias versões do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Nós temos aqui o texto original: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí vem a continuação do poema. E nós temos aqui várias versões, né? Há mais de 10 versões. Tem, por exemplo, a do Oswald de Andrade, Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar, etc. A versão do Mário Quintana, a versão do Jô Soares, da época do Collor, né? Minha casa tem dinda, minha dinda tem cascatas, onde canta o curió, etc. A versão do Chico Buarque, a versão do Murilo Mendes e, por fim, a versão do José Paulo Paes, famoso pelos seus epigramas. Né? Lá, sabiá, papai, e etc. Então, veja, todos estes textos foram baseados no poema original da Canção do Exílio. Então, são exemplos, cada qual são exemplos de intertextualidade, ou seja, é a criação de um texto com base em outro, uma relação entre textos. Há vários tipos de intertextualidade. Aqui nós falaremos de 4 tipos, mas há autores que ainda estabelecem outros tipos. Mas esses são os tipos principais: paráfrase, paródia, citação, referência ou alusão. Paráfrase. Paráfrase, do ponto de vista etimológico, a origem do termo, né, vem de paralelo e frase, palavras, dito, né, ou seja, etimologicamente significa contar com outras palavras. E é exatamente o sentido usado na prática. Né? O que é paráfrase? É reescrever com outras palavras, mas conservando a ideia original. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 definições de feminismo. Na primeira definição, eu tenho movimento social que luta pela igualdade entre homens e mulheres. Vejam que na segunda definição, a segunda definição constitui uma paráfrase, já que eu tenho uma definição com outras palavras, mas com a mesma essência. Movimento que defende a igualdade dos sexos. Então, paráfrase é reescrever com outras palavras, mas conservando a ideia central.
A tradução também poderia ser colocada como um tipo de paráfrase, né? Já que eu tenho uma expressão em uma determinada língua, e quando eu faço a tradução, eu coloco em outras palavras de uma outra língua, mas a essência continua, como no caso aqui, estilo de vida americano. Paródia. A paródia, do ponto de vista etimológico, significa, né, uma canção paralela, é um pouco dessa ideia, continua ainda. Né? O que é paródia nos dias atuais? Trata-se de uma imitação engraçada. E essa imitação pode ocorrer na música, em um texto, numa imagem. Por exemplo, aqui, nessa caricatura do Roberto Carlos, é um exemplo de paródia, ou seja, é uma imitação engraçada. É muito comum também na música, né, a paródia, quando a gente constrói a partir de uma música famosa, conhecida, a gente faz em cima dela uma brincadeira, né, fazendo uma imitação engraçada dessa música, talvez alterando alguns termos, provocando aí com a intenção de criar o riso em cima de uma música já conhecida. Então, isso também seria um exemplo de paródia. Paródia, portanto, é uma imitação engraçada em qualquer tipo de linguagem. Citação. Citação é a reprodução de parte de um outro texto. Então, suponhamos que numa escrita como essa, segundo Ferreira, o Brasil sofrerá grande inflação em 2021. Isso significa o quê? Que eu estou pegando exatamente as palavras de Ferreira e estou aqui colocando no meu texto. Então, estou fazendo uma citação, ou seja, eu estou tomando literalmente o que o Ferreira, as palavras de Ferreira, as palavras exatas de Ferreira. Então, é uma reprodução de parte de um outro texto. A epígrafe, muito usada em trabalhos acadêmicos, né, fazendo uma citação de algum autor famoso, um teórico, também seria um exemplo de citação. Nesse caso aqui, é legítimo afirmar, veja que aqui eu estou tomando as palavras dessa autora, da Maria Aparecida Barbosa. Então, isso daqui é uma epígrafe, e uma epígrafe é construída em cima de uma citação. Epígrafe é sempre uma citação que eu faço no início de um trabalho acadêmico. Seria um exemplo também de citação. E, por fim, eu tenho a referência, ou também conhecida como alusão, quando eu me lembro de elementos presentes em outro texto. Vejam que aqui eu não faço nenhuma citação de que se trata do Ronaldo Fenômeno, ou falo que é da Copa do Mundo, mas simplesmente quando eu bato o olho aqui, eu vejo por alguns elementos, me lembrando de alguns elementos, como, por exemplo, a taça da Copa do Mundo, o uniforme, os dentes, que são um traço característico do Ronaldo Fenômeno. Então, veja, eu me lembro aqui do Ronaldo Fenômeno. Então, eu faço uma referência, uma alusão. Eu coloco elementos presentes de outros textos para me lembrar do texto original, para me lembrar do intertexto, sem explicar, sem citar exatamente o intertexto. Por fim, a intertextualidade, então, fazendo um resumo, é uma relação entre textos, quando, para a construção de um texto, eu tomo outro ou outros textos. Né? No caso aqui, o texto tomado é chamado intertexto. E eu posso ter vários tipos de relação entre textos, vários tipos de intertextualidade. A paráfrase, escrever com outras palavras, mas mantendo a ideia original. A paródia, uma imitação engraçada. A citação, quando eu tomo literalmente, com exatidão, as palavras ou os termos de um outro texto. E, por fim, a referência ou a alusão, quando eu me lembro de elementos presentes em outros textos. É isso. A todos, uma excelente escrita.